Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui com saudades de todos aí. Nós estamos na nossa quarta aula da nossa classe da Igreja Relevante. Só para recordar um pouquinho, na primeira nós falamos sobre uma introdução e sobre a Igreja Missional, né? A segunda, a Bia trouxe para nós aí mandato cultural e a importância aí do ministério de todos aí, né, dos leigos na missão, enfim. E aí então a gente foi falar sobre a história da missão na aula 3 e agora chegamos no paradigma da missão, né? Os paradigmas. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que não vai demorar muito não, até porque não vai ter a interação de vocês. Tomei o café sozinho aqui, porque não tinha ninguém para tomar um café comigo. E o meu companheiro na jornada aqui é o João, que está gravando. Então, obrigado, João. O João está sempre conosco aqui. E a gente está sempre fazendo material para vocês. Botei falta para todo mundo aqui na lista de chamada, não veio ninguém. Então, está todo mundo com falta. Mas com saudade, aí eu espero que em breve a gente possa se abraçar de novo e se cumprimentar, e muitos beijos aí em breve, ok? Então vamos lá, gente. Eu trouxe para vocês aqui uma definição de paradigma, só para a gente entender um pouquinho o que é isso, senão a gente fala de uma palavra que não está entendendo bem. Ela é um pouco assim, não está muito usual nos nossos dias, né? Então, a hora que a gente vai olhar para paradigma, ele vai falar que é algo que serve para nós como um modelo, um exemplo ou um padrão. Eu trouxe até aqui um desenho aqui, né, de padrões aqui, geométricos, enfim, para a gente ter um pouco de noção. Mas esse termo ele não vai ficar simplesmente na questão de padronização, né? Ele vai um pouco além. Eu trouxe aqui a ideia de Thomas Kuhn, que é um filósofo, e ele traz isso na sua obra da estrutura das revoluções científicas. Ele fala o seguinte: olha, paradigma é uma estrutura mental composta por teorias, ou seja, tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente estudou, mas não é só isso. Também faz parte de experiências de vida e de métodos que nós criamos ao longo da vida para organizar a nossa mente, né? Então, todas as vezes que a gente olha para um cenário, nós olhamos com um certo paradigma. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Se nós formos olhar agora, nós acabamos de ter aí um cenário novo aí, que é o coronavírus. E está um debate muito grande agora. Por quê? Porque alguns entendem que o isolamento precisa ser total, outros entendem que o isolamento precisa ser parcial para as pessoas de alto risco. E por que as pessoas pensam diferente? Por causa do seu paradigma, né? Por causa daquilo que elas, na teoria, já leram sobre o assunto, a sua experiência de vida, seu histórico de anos e de tudo aquilo que já passou, né? E como o seu cérebro organiza os seus pensamentos. Então, em cima disso, cada um cria um paradigma e defende uma ideia. Então, é em cima dessa ideia aqui de paradigma que a gente vai trabalhar hoje. E a junção de vários paradigmas constrói a sua cosmovisão, né? A forma que você vê o mundo. Eu trouxe até o link aqui da Sociedade Brasileira de Coaching, né? Depois eu vou passar para vocês esse material, fiquem tranquilos, vou passar os slides também no grupo, mas só para vocês entenderem. Então, quando a gente vai para falar sobre o paradigma da igreja e da missão, a gente tem que começar lá atrás, na igreja primitiva, e entender que o paradigma daquela igreja, que a gente vai compreender ali de Jesus até o começo do século IV, é um paradigma de comunhão, né? Por quê? Porque eram pequenas comunidades que se reuniam, né?
eles tinham uma atração muito grande pela congregação local, que na verdade não era uma igreja com templos, com prédios, como nós sabemos, nos vemos hoje, mas elas se reuniam nas casas e elas tinham, qual era o paradigma mais forte da igreja da primitiva? Era a comunhão entre os irmãos. Então eles tinham uma vida comunal exemplar. E todos que estavam fora disso olhavam para essas comunidades e percebiam que elas tinham algo diferente. Partilhavam o pão, compartilhavam seus bens, estavam sempre reunidas, né? Conversando, louvando, adorando. Existiam as festas cristãs, a ceia, os batismos, enfim. Então essa vida de comunidade era o paradigma mais forte daquela igreja primitiva. Com isso elas conseguiam fazer frente ao paganismo da época e à idolatria. Esse era o maior desafio fora do paradigma interno. Bom, aí acontece um fato, né, no começo do século IV, onde um imperador chamado Constantino, a mãe dele já era cristã, ele então tem uma certa conversão ao cristianismo e começa então a colocar sobre os cristãos certos favores, e a igreja então ela começa a partir de Constantino a sair da ilegalidade. Então ela sai do gueto, que ela vivia escondida, sendo perseguida pelo Império Romano, ela sai do gueto de marginalizados para o palácio. Então de uma hora para outra, claro que isso leva um tempo, algumas décadas, mas até o final do século IV isso já era uma realidade, né? E o que a gente vê então? A gente vê que a igreja que antes era uma oposição ao Império, agora ela faz parte da cultura do Império. E então a igreja teve que mudar o seu paradigma, porque antes ela era uma comunidade isolada, que apontava os erros do paganismo, e agora a igreja é inserida no paganismo, então ela tem que apresentar soluções para o Império. E isso, claro, eleva os padrões morais e éticos do Império, porque o cristianismo ele apresenta um valor ético muito acima do que os pagãos estavam acostumados, mas isso também perde um pouco de confrontação, porque agora a igreja não é só oposição, mas ela é o governo. Então, claro que isso vai acontecendo ao longo das décadas, dos séculos. É um período grande a cristandade, a gente está falando aí do século IV até o século XVI, então são mais de 1000 anos nesse período aí de paradigma. E aí então, aquele paradigma que era de comunhão, agora é de imposição. Por quê? Porque a igreja agora, o Estado, estão juntos, e eles começam então a impor esse sistema religioso às pessoas. Através disso, várias frentes de evangelismo aconteceram ao longo desses séculos, mas eu quero destacar duas aqui, que são as frentes monásticas, né, através dos monges, né? Todo mundo sabe aí o quanto, por exemplo, os monges, a linha dos jesuítas, por exemplo, impactou no evangelismo e na catequese dos índios no Brasil, né? Então eles traziam para cá toda uma ideia de impor o cristianismo às civilizações que eram conquistadas, que eram colonizadas. E houve também uma grande frente de evangelismo na época, de missão, que era chamada de cruzada. Isso foi muito focado para o Oriente, aonde os cristãos entenderam que precisavam também conquistar geograficamente ali aquela região que tinha sido o berço do cristianismo no Oriente Médio. E aí essas cruzadas, elas são, na verdade, frentes militares que levam guerras para conquistar esses povos. Bom, muito bem, o que acontece aí então para que
aconteça, para que tenha aí um cisma nesse paradigma, a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela vai trazer então uma ruptura da Igreja Católica Romana sobre o poder e o domínio do Estado e das pessoas. Então, o que a Reforma Protestante faz, entre outras coisas, é trazer luz para que as pessoas comecem a pensar por conta própria, a ler a palavra, a ler a Bíblia. Então a Bíblia foi traduzida e aí isso tem mais acesso às pessoas, e aí então as pessoas tendo acesso ao conhecimento, elas começam a perceber que elas estavam em algum certo sentido escravizadas pelo padrão que a Igreja Católica Apostólica Romana estabeleceu na Idade Média. Com isso surgem alguns movimentos como o renascentismo e no século XVI e um pouquinho depois o iluminismo, que vai estourar no século XVIII. Isso traz o quê? Traz uma grande luz sobre o pensamento da humanidade. Os homens agora começam a pensar por conta própria, e aí tem um movimento que, claro, que não foi o objetivo da Reforma Protestante, mas foi uma das consequências. Por quê? Porque como o homem começa a pensar por conta própria, ele começa a pensar que ele não precisa mais de Deus. Então se confunde a Igreja Católica com Deus. Então o que a Reforma pretendia, na verdade, era se livrar da opressão da Igreja Romana, mas o iluminismo acabou tomando uma proporção maior e a humanidade então começou a rechaçar não só a Igreja, a instituição, como o próprio Deus. Então isso nós vamos ver correntes filosóficas crescendo, baseado em cima da ciência, do naturalismo, é a época que Darwin vai colocar todas as suas ideias, é a época que na filosofia nós vamos ver aí pensadores como Nietzsche, dizendo que Deus está morto. Nós vamos ver o crescimento, por exemplo, de Freud na área da psicologia, racionalizando os pensamentos. E então toda essa linha do iluminismo vai ressaltar a mente humana e vai minimizar o divino. Ok, aí então precisa mudar o paradigma da missão. Por quê? Porque agora então a imposição não é mais possível, porque a Igreja não domina mais sobre tudo. Então começa então o paradigma de expansão, isso acontece exatamente quando acontece a expansão colonialista através do mercantilismo e das navegações europeias. Então Espanha, Portugal, até a Inglaterra, um pouco da Holanda e França, enfim, países europeus estavam expandindo seus territórios, conquistando novas terras, América, enfim, a África, parte da Ásia. Tudo isso foi sendo conquistado pelos europeus. E aí o que acontece com isso? Aonde chegava uma expansão europeia, com isso eles traziam também a sua religião. Então o paradigma da missão aí começou a ser exatamente um evangelismo e uma missão por expansão e por alcance geográfico. Então nós vamos ver aí que, olha só essa frase: os movimentos pós-reforma ganharam força missionária intercultural colonialista, e o renascimento liberal forçou a fé para a esfera privada. Ok? Então a sua fé vai ser na esfera privada. O iluminismo trouxe o progressismo para o evangelho, gerando uma missão antropocêntrica. Ou seja, o paradigma da missão então ficou na força do homem. Conforme eu conquisto o território, eu avanço com a minha religião. Esse é um paradigma que ele ficou aí predominante aí do século XVII até o século XX,
E praticamente a igreja brasileira é fruto dessa expansão missionária aí, através desse paradigma, ok? Então nós temos aí então um pouco disso daqui. Essa é a frase de David Bosch, no livro Missão Transformadora. Ele fala o seguinte: colonialismo e missão eram naturalmente interdependentes, né? O direito de ter colônias trazia consigo o dever de cristianizar os colonizados. Então é exatamente isso que nós falamos aqui. O que acontece? O que acontece é que vai existir agora, né, no século XX, um contexto de mudanças. O século XX ele começa com uma primeira grande guerra, né, que atinge ali a Europa, e depois logo na sequência tem a segunda grande guerra mundial, que aí envolve quase todos os países aí conhecidos da época. E esse contexto ele vai acontecendo, né? Por quê? Porque o século XX não vai ter mais o colonialismo. Todas as terras já haviam sido conquistadas. Então não tem mais expansão, não tem mais para onde a religião crescer. Então isso já é um fator de risco para aquele paradigma. Um outro ponto importante é a urbanização, né? Com a Revolução Industrial na Inglaterra, no século XVIII, a gente vai ver aí que as pessoas que viviam no campo começam a ir para as cidades para procurar trabalho. Então, se em 1800 apenas 5% da população era urbana, nós estamos chegando em 2050 com uma previsão de 80% de população urbana. Então isso também já é um fator de mudança do paradigma da missão. Uma explosão demográfica aconteceu muito forte, né? Para a gente ter uma ideia, demorou 1830 anos da era cristã, fora os séculos anteriores, para a humanidade atingir 1 bilhão de pessoas. E depois, em apenas 100 anos, esse bilhão foi duplicado. Então, o que demorou 4 milênios, né, aconteceu em um século, mais 1 bilhão de pessoas. E agora, né, aumentamos 1 bilhão de pessoas a cada 10 anos no mundo. Olha só que coisa. Então, se hoje nós temos aí perto de 7 bilhões e meio, nós estamos falando que daqui a uns 10 anos nós vamos ter 8 bilhões e meio. Então tudo isso são agentes de mudança que aconteceram muito forte no século XX para o XXI. Um outro contexto são as desigualdades sociais, né? Hoje nós vivemos num cenário de grandes desigualdades sociais. 80% das pessoas vivem com menos de $10 por dia, né? 3 bilhões vivem com menos de $2,50, que seria aí hoje uns R$10. E 30 mil crianças morrem diariamente pela pobreza no mundo. 30 mil crianças. Então é um cenário de grande desigualdade social. O crescimento religioso foi exponencial depois das grandes guerras, né? A história mostra isso, que logo depois de grandes catástrofes mundiais, as pessoas se voltam para Deus. Então, após a Segunda Guerra Mundial, houve um grande crescimento religioso, e isso não parou. Hoje, na sociedade pós-moderna, as pessoas também têm uma procura muito grande por algo místico. Nem sempre é o Deus das Escrituras, tá? Mas é um algo místico. Então as pessoas buscam, né, o poder da mentalização, o poder da meditação, várias filosofias orientais que trabalham nessa linha crescem muito, e as próprias religiões também que
que acreditam em apenas um Deus, né? Que é o caso do islamismo, do judaísmo, do cristianismo, também crescem. E as mudanças culturais, então, essas são as mais fortes na virada do século XX para o XXI. Então, a tecnologia digital hoje é uma grande realidade que não existia antes. O relativismo ideológico, né? Então, como houve uma grande frustração com o iluminismo na época da guerra, né? A humanidade entendeu que o homem não poderia ter todas as soluções, porque as guerras mataram muita gente. Então o iluminismo, né, essa força da humanidade caiu um pouco em descrédito. Por isso que as verdades começaram a ficar relativas e não absolutas, né? Houve um forte consumismo e a globalização, tudo isso gerou uma grande globalização, porque a comunicação hoje é global e as pessoas se locomovem muito rápido e a gente consegue falar com as pessoas do outro lado do mundo. Então tudo isso abriu uma grande virada aí, e nesse contexto de mudança. Para a gente ter uma ideia, só para reforçar isso, olha só que interessante esse dado, olha. No século XVIII, 90% dos cristãos viviam na parte ocidental, né, que é o lado esquerdo de vocês aí, e mais ao norte. Então, América do Norte, né, e Europa, 90% dos cristãos ali. Hoje, 2/3 dos cristãos, 2/3, é muita coisa, vive no sul e no leste, que é essa parte aqui da direita. Então, só para a gente ter uma base, hoje já existem mais cristãos na China frequentando igrejas regularmente do que nos Estados Unidos, né? Olha que mudança que nós precisamos entender. Hoje os cristãos na Europa e nas culturas derivadas europeias só constituem 15% da população total dos cristãos. Então hoje nós temos cristãos espalhados pelo mundo todo, né? A África tem crescido exponencialmente, os países perseguidos pelo islamismo também, os países que saíram da cortina de ferro, o leste europeu, a própria China, a Rússia, Coreia do Sul é o país mais cristão percentualmente do mundo. Então a gente precisa olhar para tudo isso, porque houve uma mudança do eixo, né? Do ocidente para o oriente, do norte para o sul. E o que isso vai gerar? Isso vai gerar uma mudança do paradigma. Se nós tínhamos um paradigma de comunhão lá na igreja primitiva, depois um paradigma de imposição na cristandade e um paradigma de expansão nos séculos 17, 18 e 19, o século 20 para o 21, a gente vai ter que entrar, a gente já entrou num outro paradigma. E é isso que a gente precisa entender, porque senão nós vamos ficar parados no tempo. Esse paradigma que as pessoas, que hoje os grandes teólogos, os missiólogos chamam de paradigma ecumênico emergente na missão. Olha só, e esse ecumênico aqui não é esse conceito que nós temos de ter todas as religiões juntas professando a mesma fé. Não é isso, não é esse movimento ecumênico. Esse ecumênico aqui é no sentido de, o original dessa palavra no grego significa um mundo habitável, né? Então o mundo total, o mundo global. Então aonde estiver pessoas, esse paradigma na missão precisa alcançar essas pessoas. E esse paradigma agora não é mais de comunhão, imposição nem expansão, mas é um paradigma de infiltração. Olha que interessante. A igreja agora ela está em todo lugar, né? Através de nós, de cada cristão, impactando cada sociedade no mundo.
Não há hoje um lugar no mundo que não tenha um cristão, que não haja a luz do Evangelho de alguma forma ali. E esse impacto ele tem que acontecer em todas as esferas da sociedade, na cultura, nas artes, na política, nos negócios, nas ações sociais, nos esportes, na educação, nos debates públicos, ou seja, aonde houver um cristão, esse paradigma da missão emergente vai estar acontecendo. E para isso, olha só que interessante, nós precisamos entender esses dois conceitos aqui, né? Porque se na missão da igreja do século XIX e começo do XX, a missão era a tarefa mais importante da igreja, né? Os cristãos mais antigos vão lembrar disso, né? 30, 40, 50 anos atrás, a gente ainda tinha essa ideia, né? De que a igreja precisava estar sempre pensando em preparar missionários para enviar para outros lugares, para outros países. Mas se esquecia de fazer missão para o seu vizinho, né? Na sua casa, na sua família, no seu colega de trabalho. Então, a missão era algo distante e era uma tarefa a ser alcançada. Agora, no século 20, 21, a missão não é uma simples tarefa, né, que a igreja precisa fazer, mas sim ela é uma essência que nós precisamos ser. Nós precisamos viver a missão de Deus no nosso dia a dia. Então isso muda, né? Porque a gente tinha uma ideia de que missionário era só aquele cara que estava indo para algum lugar pregar o Evangelho. E hoje nós vamos entender desse novo paradigma que todos nós somos missionários da missão de Deus aonde nós estivermos. Então, se eu trabalho numa drogaria, eu estou ali fazendo a missão de Deus, sendo o melhor balconista. Se eu trabalho num supermercado, se eu trabalho num escritório, eu vou estar ali fazendo o meu melhor para que as pessoas vejam em mim que há algo dentro de mim que me impulsiona. E esse algo não é uma ambição pelo dinheiro ou pelo poder, mas é o propósito de Deus na minha vida de alcançar as outras pessoas com o meu dom e com o meu talento. A gente falou um pouquinho disso na aula passada que a gente estava aqui. O quanto eu posso ser útil na vida das outras pessoas com o dom e o talento que Deus me deu. Então isso é ser missão, isso é ser igreja nesse novo paradigma. Não tem mais o foco no cumprir uma missão, mas no existir dentro da missão, na missão de Deus. Esse é o tema da próxima aula, tá? Tiago vai trazer para nós sobre a Missio Dei, a missão de Deus e como nós estamos inseridos nela. A missão, então, ela define a identidade e o ser da igreja, né? Saímos de um evangelismo por expansão, agora para um evangelismo por comunicação. Então, como é que eu vou me infiltrar na sociedade, na vida das pessoas? Me comunicando com elas. E isso não é só o falar, né? Eu me comunico de várias formas. Sendo um bom profissional, sendo um bom filho na minha casa, sendo um bom vizinho na minha região, né? Sendo um bom cidadão, né, na minha sociedade. Essa forma que eu me comunico. E essa forma que eu vou me comunicar é que vai pregar o Evangelho, né? E eu também vou falar. Esse Evangelho também é pregado e falado, mas ele também tem que ser vivido na nossa vida. Muito bem, então nós chegamos agora então nesses dois modelos aí. Olha só a mudança que a gente vai entender. Até agora nós trabalhamos muito nesse modelo de evangelismo atracional. É uma palavra um pouco diferente, mas ele predominou por mais de 1000 anos na igreja e funcionou muito bem numa sociedade medieval
e até na época moderna. Mas não funciona mais no pós-modernismo. As pessoas estavam acostumadas à expansão e à conquista, né? Então, onde as pessoas são extraídas da cultura secular e inseridas na cultura cristã. Vocês vão lembrar disso, não faz muito tempo, quando as pessoas se convertiam, elas tinham que sair da sua cultura. Então, olha, a partir de hoje você é crente, então você não assiste mais televisão, né? Agora você é crente, você não pode mais jogar futebol, né? Agora que você é crente, você não corta mais o cabelo. Agora que você é crente, você não usa mais essa roupa. Então, esse era o modelo da época. Nós tirávamos a pessoa da cultura secular, falando, não, eu vou te trazer agora para uma cultura cristã, eu vou te colocar dentro de uma igreja, eu vou te colocar confinada aqui dentro de uma comunidade de cristãos, você só vai poder conversar com outros cristãos, porque as pessoas do mundo vão te influenciar, então você só conversa com outros cristãos, você só lê esse livro que é cristão, você só ouve essa música que é cristã, e você, enfim, isso trazia o que? As pessoas para uma bolha, né? As pessoas entravam dentro de um circuito religioso e elas não tinham mais contato com as pessoas de fora. Então, esse modelo, ele funcionou bem enquanto as pessoas estavam nesse sistema de expansão, né? E de conquista, mas agora não faz mais sentido, porque as pessoas agora têm acesso a muita informação. Você não consegue colocar um filho hoje sem acesso a um conteúdo que você não acha apropriado. Não tem mais, todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma internet, todo mundo acessa o conteúdo que quiser. Então esse sistema agora de colocar as pessoas numa caverna religiosa não funciona mais, né? Esse modelo também valorizava muito o número de membros, né? Quantos membros eu vou colocar dentro da minha igreja, né? Quem vai construir o maior prédio maior da região, que é a igreja maior, né? Quantas pessoas eu vou batizar este ano, enfim, quantas pessoas frequentam os meus cultos. Essas eram as conversas dos pastores de 30 anos atrás. Alguns ainda estão nessa visão, tá? Então, alguns ainda estão nesse modelo. Mas nós precisamos migrar para esse modelo encarnacional, né? O que é esse modelo encarnacional? Nós vamos encarnar a vida de Cristo. Cristo, ele não se isolou no templo de Jerusalém. Para ele impactar a sua geração e o mundo, ele se infiltrou aonde as pessoas estavam. Então, enquanto os religiosos, os fariseus, se fechavam no templo para fazer os seus rituais, Jesus andava pelas ruas de Jerusalém para alcançar os perdidos, pessoas que nunca entrariam naquele templo. Então, esse modelo encarnacional é o modelo de Jesus. É impressionante. Então nós não vamos mais atrair as pessoas para a igreja, nós somos a igreja e nós vamos encarnar esse modelo aonde nós andamos. Olha que interessante esse modelo, olha, ele está ganhando espaço numa cultura pós-moderna, relativista e plural. Então não adianta nós engessarmos mais as pessoas. Este modelo ele prega amplitude, né, para fora, e profundidade. Por quê? Porque o modelo é Cristo. Então não tem nada mais profundo do que o modelo de Cristo. A ênfase desse modelo é no serviço ao próximo e no respeito às diferenças. Olha que interessante. Então eu não vou chegar mais para uma pessoa hoje que se converteu e falar assim, cara, você tem que usar o modelo do corte de cabelo que o outro irmão usa. Não, eu vou respeitar o cabelo da pessoa, porque isso não tem sentido nenhum.
de mudança, né? Não é isso que vai impactar o coração e que vai exemplificar uma transformação de vida. Agora então esse modelo ele se infiltra na cultura, permeia todas as esferas da sociedade com uma vida transformada e atrativa. Olha só que interessante. Então nós não vamos trazer as pessoas para dentro da igreja, mas nós vamos nos levar como igreja para as pessoas. É muito interessante isso. Eu trouxe aqui uma das definições, né, da igreja encarnacional, do Michael Frost e do Alan Hirsch. Eles dizem o seguinte: a igreja relevante e missional, ela é encarnacional e não mais atracional em sua eclesiologia. Por encarnacional, queremos dizer que ela não cria espaços santificados para os quais o não crente deva ir para ter um encontro com o Evangelho. Então, olha, vai na minha igreja que você vai ter um encontro com Deus ou com o Evangelho. Não é isso, né? A minha igreja, o templo, o prédio, ele não é mais santificado do que outros lugares que eu posso estar falando de Cristo. Pelo contrário, ele diz, a igreja missional se autodesmonta. Então, em vez de nós trazermos todo mundo para um lugar, nós vamos nos desmontar e penetrar pelas fissuras e fendas da sociedade para ser Cristo para aqueles que ainda não o conhecem. Olha que interessante. A estratégia da igreja encarnacional, então, é de evangelizar servindo. A vida e o ministério são vistos muito mais espirituais do que estratégicos. Então nós vamos ver que essas igrejas encarnacionais, nesse novo paradigma, as pessoas são mais espirituais, elas estão muito mais voltadas para a oração, para a sensibilidade do Espírito, para o que Deus quer que eu faça na vida do meu irmão, o que Deus está me movendo para ajudar essa comunidade. É muito mais nesse sentido do que uma estrutura engessada, organizada, né? Estratégias de médio e longo prazo. Não, é o quanto eu sou sensível ao coração das pessoas que estão do meu lado. Então, é muito mais uma abordagem vai e fale do que venha, né, e veja. Era assim que a gente fazia, né? Não, venha para a minha igreja e veja o que Deus vai fazer. Agora não, agora você vá para as pessoas onde elas estão e fale o que Deus já está fazendo na sua vida. Isso muda totalmente o nosso paradigma. Eu trouxe 2 exemplos aqui de igrejas encarnacionais americanas. Nós temos exemplos no Brasil também, nós podemos falar aqui depois, mas a 411 lá de Nova York, é o nome da igreja, ela começou mapeando Manhattan. Olha que interessante, Manhattan é bem o centro de Nova York, o centro comercial, financeiro lá da cidade, da maior cidade do mundo. Então ela está bem no centro lá, e ela começou o quê? Só orando. Mapeou a cidade, dividiu por quarteirões e mandou grupos orando pela cidade. Nós não vamos fazer nada enquanto nós não orarmos e sentirmos a direção de Deus para o que Deus quer que a gente faça aqui nesse lugar. Olha que interessante. Depois disso, Deus deu uma estratégia para eles distribuírem água e barra de cereal para as pessoas que estavam passando para ir trabalhar no centro de Manhattan, né? No verão. No inverno eles davam chocolate e rosquinhas. Eu li lá depois. Depois Deus deu uma outra estratégia. Eles começaram a lavar os banheiros públicos do centro de Manhattan que não estavam bem cuidados. Olha só. Depois eles começaram a cuidar das crianças pobres que brincavam ali nas sujeiras dos espaços públicos, nas praças públicas ali, que não estavam legais. Então, com isso, eles começaram a mostrar Cristo através do serviço.
Hoje eles têm uma comunidade muito forte lá, em pequenos grupos, que trabalha com grande penetração lá no centro de Manhattan. Eu também trouxe o exemplo da Logos de Atlanta. Ela decidiu se infiltrar nas subculturas da cidade, né? Atlanta é também uma grande cidade. O pastor, por exemplo, foi trabalhar intencionalmente numa loja de motos. Olha que interessante. Agora ele faz encontros com motoqueiros. Um outro irmão foi trabalhar numa loja de instrumentos musicais. E hoje ele faz vários eventos com os músicos da cidade. E um outro irmão foi estudar direito na universidade para fazer grupos ali, pequenos grupos entre os estudantes. Então a gente percebe que essa foi uma outra estratégia que Deus deu para essa igreja, com esse modelo encarnacional. Nós vamos alcançar as pessoas onde elas estão, trabalhando, no seu lazer, estudando. Então eu vou intencionalmente fazer esse curso para alcançar essas pessoas. Eu vou trabalhar aqui para alcançar esse grupo de pessoas. É uma estratégia tremenda. As igrejas encarnacionais, elas atuam muito forte em pequenos grupos, né? Numa época de pós-verdades, desprestígio das instituições, a igreja como uma instituição, ela perde o interesse, né, dessa geração. As pessoas não querem realmente mais ir à igreja. O prédio fica cada vez menos atrativo. E aí, nesse cenário, as pequenas reuniões, não só na sua casa, nós podemos fazer um pequeno grupo no nosso trabalho. Eu tive experiências assim, muito bem sucedidas. Nós podemos fazer pequenos grupos nas escolas, nos clubes, né? Enfim, aonde nós estamos, nós podemos criar pequenos grupos. Isso tem muito mais sentido para as pessoas do que frequentar, né, uma igreja. Para os não crentes, eu estou dizendo, né? Não estou querendo dizer aqui que nós precisamos deixar de frequentar o templo. Não é isso, né? Nós sabemos que a igreja nos fortalece, que a comunidade, o grupo maior nos abençoa. Isso realmente é um grande mover de Deus, onde nós estamos juntos. Então nós falamos que é um avião com duas asas, né? O grande grupo e o pequeno grupo voando juntos. As pessoas, elas interagem no pequeno grupo, coisa que a gente não consegue dar oportunidade para as pessoas falarem numa reunião de um grande grupo. As pessoas questionam, cuidam umas das outras, formam uma rede de relacionamentos saudáveis e duradouros. Então, igrejas em pequenos grupos são modelos de igrejas encarnacionais e missionais. Então, esse último slide que eu quero trazer para vocês aqui é que no século XVI, olha que interessante, peguei isso de um livro. No século XVI nós tivemos uma grande reforma teológica na igreja, né? Através da reforma protestante. No século XVIII nós tivemos uma reforma espiritual, nós tivemos grandes movimentos avivalistas pelo mundo, né? Grandes movimentos avivalistas que chacoalharam aí aquela geração. E agora no século XXI nós estamos fazendo uma reforma estrutural no nosso modelo missional, né? Então nós precisamos sair de um modelo atracional para um modelo encarnacional. Gente, espero que vocês tenham gostado. Desculpa, acho que me alonguei um pouquinho aí, mas é um assunto assim bem denso, com bastante conteúdo e traz algumas ideias novas que eu precisei explicar um pouquinho melhor. Lá no grupo, quando nós vamos colocar isso no grupo, e vocês vão ter toda a oportunidade para vocês tirarem as dúvidas, tá? Coloquem as perguntas, não tem pergunta errada, gente. Errado é ficar com a dúvida. Então coloquem lá as perguntas, a gente vai interagir no grupo, eu vou colocar os slides, vou mandar também aquele link e alguns outros materiais para a gente discutir o assunto, tá bom? Obrigado, gente, Deus abençoe, fiquem com Deus, saudade de todos.